Conte foi quem primeiro pensou a sociologia como uma ciência, mas não como uma ciência autônoma, né? É considerado positivista, pensava que se poderia utilizar os mesmos métodos da física e da matemática para se estudar a sociedade. Então ele já pensava na possibilidade de se estudar a sociedade, mas ele entendia que a sociologia não poderia ter métodos próprios, mas sim utilizar os mesmos métodos. Tem um celular aí apitando. É a sua aluna que não veio, mas está aqui perturbando. Os mesmos métodos da física e da matemática para se estudar a sociedade. Então ele é considerado um positivista, só que ele estava preocupado ali com a ordem. Aí nós falamos sobre isso semana passada, né? O que é ordem? Quem estabelece o que é a ordem? Durkheim também é considerado positivista, mas já pensando a sociologia como uma ciência autônoma, com métodos próprios. Mas ele também dizia que deveria se estabelecer métodos específicos para se estudar a sociedade. Durkheim é considerado o grande idealizador, né, dos métodos científicos para estudar N situações, não apenas a sociedade. Escreveu grandes obras, uma delas é O Suicídio, né? Não chega a ser um livro específico, mas é um texto dentro de uma outra obra muito importante. Durkheim vai, como nós vimos, para ele a sociedade, o que move a sociedade é o fato social, e ele entende como fato social a pressão social, né? A pressão coletiva que incidiria sobre o indivíduo, e o indivíduo então ao agir, está agindo a partir dessa pressão coletiva. E nós vimos exemplo do efeito boiada e etc. Né? Depois veio Max Weber, questionando exatamente os positivistas, questionando não só Weber, mas outros também, mas questionando essa ideia de se estudar a sociedade a partir de métodos, né, específicos, métodos rígidos, porque por essa concepção que vai ter como pai o principal pensador Max Weber, por essa concepção de Max Weber e outros, a sociedade é dinâmica, a sociedade é frutífera, a sociedade não pode ser observada como você observa nas ciências naturais. Você pega lá um pedaço da natureza, ou pega um bichinho, coloca lá no laboratório, no recipiente, e fica observando, né? Não tem como fazer isso na sociedade. A sociedade não pode ser observada dessa forma, e por essa concepção que vão chamar de sociologia compreensiva, é preciso compreender as razões, né? Estudar as razões do indivíduo e compreender, né, por que o indivíduo age daquela forma, por que as pessoas tomam determinadas atitudes. Ou seja, para Weber, o indivíduo precisa ser considerado na sua individualidade, na sua singularidade. Então veja, é bem diferente de Durkheim. Durkheim pensa como unidade de análise a interação entre os indivíduos. O fato social se dá dessa interação. Weber vai entender que não, que a unidade de análise é o próprio indivíduo e as atitudes que ele toma. Por que ele toma essas atitudes? Então ele não estaria sob uma pressão social para tomar determinadas atitudes. Teve um colega que fez a pergunta, né, ali sobre a questão do rapaz que jogou a garrafa, né? Ele já
corrente entenderia que por uma pressão social está inserido naquele meio onde ele estava. E fora dali ele não faria a mesma coisa. Pela outra análise, né, se ele fez é porque isso já faz parte da singularidade dele. Ele faria em outro ambiente também. São duas correntes de análise distintas.